Vamos lá então, peguei a ferramenta de seleção rápida, eu clico e arrasto e faço uma seleção base, tá? E aí eu vou adicionando mais aqui, ó. O que eu preciso fazer agora? Eu vou dar uma primeira revisada geral nessa seleção, tá? Digamos que eu queira substituir completamente esse fundo, tá? Eu só vou me preocupar com partes assim, por exemplo, ó, faltou um pedaço do brinco aqui. O que eu faço daí? Eu vou pegar o laço, tá? E o laço, eu não sei se vocês sabem, mas ele pode adicionar mais seleção ou remover partes de uma seleção que já está ativa. Então, por exemplo, se eu estou no modo normal, ele vai fazer uma nova seleção, tá? E vai eliminar a que eu fiz antes. Mas lá em cima eu tenho outros modos em que o laço trabalha. Então eu posso colocar no segundo modo, por exemplo, que é o modo de adicionar, e eu posso adicionar mais coisas a essa seleção. Então eu venho aqui, contorno e adiciono. Ao mesmo tempo que essa parte aqui que sobrou, eu posso segurar o Alt ou marcar lá em cima, tá? A opção de subtrair. O Alt é o atalho para isso. E aí eu venho aqui e subtraio essa parte da seleção. E aí você pode ir olhando todas as arestas da seleção, procurando por falhas aí e vai adicionando ou subtraindo com o laço. Ó, beleza. A seleção base está pronta. Agora eu preciso usar uma ferramenta que vai refinar essa seleção. E essa ferramenta se chama refinar aresta ou refinar máscara. Tá? Ela tem vários nomes. Primeiro eu vou mostrar para vocês como essa seleção, apesar de parecer boa, ela não é, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma máscara. Eu vou clicar no botão da máscara e ele automaticamente vai deixar branco só o interior da seleção e vai esconder o que não está dentro da seleção, tá? Então eu vou clicar no botão da máscara e olha como ele vai carregar a seleção exatamente na máscara, tá? Então a gente pode entender até que toda seleção é uma máscara e toda máscara é uma seleção, né? Como que eu transformo essa máscara novamente em uma seleção? Basta segurar Ctrl e clicar na máscara e ele vai transformar isso em seleção de novo. Então é uma coisa que você vai precisar fazer normalmente, mas às vezes precisa e é um recurso que o Photoshop tem. Tá? Mas o importante é que ela está recortada agora, ó. Eu posso movimentar ela só, tá vendo? E agora como é que eu coloco essa seleção à prova para saber se ela é boa ou não? Eu vou substituir completamente o fundo, tá? Para substituir completamente o fundo, eu vou criar uma nova camada e vou preencher essa camada com uma cor, tá? Como que eu faço para preencher uma camada inteira com uma cor, seja a cor que está na frente aqui ou na cor que está atrás? O atalho é Ctrl para preencher com a cor que está na frente, tá? É Alt Backspace. Para quem não sabe qual é o Backspace, é a tecla que apaga as letras quando você está digitando e erra, tá? Então Alt mais Backspace preenche com a cor que está na frente. Ctrl mais Backspace preenche com a cor que está atrás, tá? Ele vai preencher a camada inteira. Agora, se você tem uma seleção ativa, ele vai preencher o interior da seleção só. Beleza? E aí quando eu substituo completamente o fundo, fica muito mais fácil de ver realmente o que está acontecendo com essa seleção, ó. Eu venho aqui e vou olhando. Ó, tá vendo que quando eu chego aqui assim, eu enxergo um serrilhado que não é legal. E tem um detalhe assim, ó, quando você vai recortar uma foto que tem um fundo claro, você precisa testar ela num fundo escuro, porque muitas vezes fica uma coisa chamada franja, que é uma bordinha que é da cor do fundo. Então se o fundo é claro, vai ficar uma bordinha branca. Uma bordinha clara. E aí quando você coloca isso num fundo escuro, essa bordinha aparece, tá? E quando é um fundo escuro que você está recortando,
o contrário também acontece, vai ficar uma bordinha escura, se você colocar num fundo claro vai dar pra ver. Nesse caso aqui, eu não estou vendo nenhuma bordinha no fundo branco, então eu vou apertar Ctrl I e vou inverter esse fundo para preto e olha só, a bordinha clara apareceu, tá vendo? Então você tem que testar quando vai fazer um recorte, para você saber se o recorte está bom mesmo, você tem que testar ele tanto num fundo branco quanto num fundo preto. Se ele funcionar nos dois, ele vai funcionar em qualquer fundo daí. Ó, e aí eu preciso me livrar dessa bordinha branca e também desse serrilhado que está ficando aqui, tá vendo? E aí a gente vê como faz isso utilizando... Tá vendo, ó, que dá pra ver que ela tá colada nesse fundo? Tá vendo que ela tá colada, ó, dá pra ver? Parece que ela foi recortada com a tesoura mesmo. Então o que eu vou fazer? Vamos refinar essa seleção. Para refinar essa seleção, eu vou clicar, selecionar a máscara, tá? Eu preciso refinar a máscara, na verdade. Ela já não é mais uma seleção, é uma máscara. E aí, para fazer essa refinação, eu vou apertar em selecionar e mascarar, que na versão em inglês se chama Select and Mask. Quando eu aperto para abrir essa opção, ele vai abrir uma nova interface, né? E antes era um quadradinho só que abria, agora ele abre, ele muda tudo no Photoshop. E aí eu tenho algumas ferramentas e eu tenho algumas ferramentas do lado esquerdo e eu tenho algumas opções do lado direito. E a gente vai entender agora o que é cada uma delas. Então vamos lá, primeira coisa, eu preciso ajustar o raio, tá? O raio do quê? O raio da detecção de aresta. O que ele vai fazer? Ele vai identificar a aresta e ele vai procurar para dentro e para fora a melhor aresta possível para fazer o recorte, tá? Então, basicamente, ele vai fazer uma pesquisa na aresta, ele vai detectar exatamente onde é e ele vai procurar tirar essa bordinha do fundo e deixá-la de fora, ao mesmo tempo em que ele vai tentar eliminar o serrilhado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse raio e vou colocar aqui 5 e vou ver o que o Photoshop vai fazer, ó. Olha só como ele já tirou o serrilhado. Ó, vou voltar para o 0, serrilhado, 5, sem serrilhado, tá? Já melhorou. Ainda tem um pouquinho do branco, mas já melhorou bastante, tá? Então o primeiro ajuste está feito. Agora eu vou fazer ajustes globais, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esses 4 sliders aqui e cada um vai fazer uma coisa, ó. O suave vai eliminar completamente a aresta agora para mim, tá? Quando eu aumentar ele, ele vai tirar a aresta, ele vai borrar o cantinho da seleção. Então eu joguei um 10 aqui, já ficou bom. A difusão vai expandir a aresta, ele vai expandir a suavidade, tá? Ele vai borrar ainda mais que o suave, tá? Então eu vou aumentar só um pouquinho da difusão, tá? A difusão vai trazer um pouco mais da linha branca no canto ainda que eu não quero, mas eu preciso dela. Por quê? Porque ela vai borrar e vai deixar tudo bem suave. E aí depois eu venho com o contraste e ele vai deixar isso retinho de novo, tá? Eu vou mudar aqui para fundo branco, para vocês verem melhor. Ó, fundo branco, vamos zerar todos os valores e vamos fazer de novo. Tá vendo? Começando pelo raio, tá? Era assim, eu joguei o raio em 5, pronto, olha só o que o raio faz. Antes, depois, tá? Agora em ajustes globais, tá vendo que tá serrilhado ainda? Então eu vou pegar o suave e vou jogar em 10. Ó, borrou, ficou bem borradinho. Mas lembrem-se que no fundo branco tá bom, mas no fundo preto ainda tem aquela borda branca, tá? A difusão, o que ela vai fazer? Se eu botar 10, por exemplo, ó, ela borra bastante o canto, tá? Então eu não posso usar muito, eu vou usar 1. Tá? E o contraste vai recuperar a suavidade que esses dois aqui colocaram. Ele vai deixar retinho de novo. Vai deixar mais nítido, ó, tá vendo? É isso aqui que eu quero. Pronto. Agora eu preciso visualizar isso no fundo preto, porque agora chegou a hora de tirar aquela bordinha branca. Tá vendo essa bordinha clara aqui, ó? Como que eu faço isso? Eu vou deslocar a aresta. Eu posso deslocar a aresta para dentro ou para fora, que é praticamente a mesma coisa do que expandir ou contrair a seleção.
né? Se eu deslocar para positivo, para mais, ele vai deixar a aresta mais grossa ainda, tá? Aquele branco do fundo vai aparecer mais. Agora, se eu contrair essa aresta, ele vai dar uma enxugada para dentro e aquele branquinho vai acabar saindo. Olha só que incrível. Tem que tomar cuidado porque em algumas áreas, por exemplo no rosto, ele pode entrar demais para dentro do rosto, porque ele está deslocando para dentro mesmo. Mas nesse caso aqui não deu nenhum problema e ficou perfeito, tá? Inclusive eu até vou diminuir um pouquinho do contraste, que eu acho que ficou muito recortado. E o deslocar a aresta eu não vou deslocar tanto assim. Às vezes quando tem invasão de luz do fundo, como por exemplo aqui teve um pouquinho de invasão, tá? Eu tenho uma outra técnica para isso ainda. E aí beleza, terminei essa primeira parte, eu vou escolher a configuração de saída, tá? Que é como esse filtro do Photoshop vai exportar essa seleção que eu acabei de fazer. E aí em configurações de saída eu vou colocar a máscara de camada, né? Para ele só atualizar a máscara que eu tinha criado antes. Beleza, olha só. Antes, depois. Antes, depois. Beleza. Agora eu posso considerar que essa camada está devidamente recortada. Eu posso colocá-la tanto num fundo claro quanto num fundo escuro. E aí eu posso vir aqui, inclusive, vamos pegar aqui um fundo externo, talvez esse. Eu vou abrir ele no Photoshop e vou jogar para trás. Ó. Tá vendo, ó? Olha só a perfeição que fica. Claro, aqui tem que dar uma refinadinha nesse... E aí, tipo, a última refinada, ela é no pincel mesmo, ó. Pega o pincel, com o preto você vai escondendo. E com o branco você vai revelando. Ok? E aí depois tem toda uma outra série de ajustes que eu tenho que fazer para que essa foto realmente combine com o fundo, né? Por exemplo, ó, o que eu gosto de fazer aqui quando eu tenho que combinar uma foto com o fundo? Eu vou colocar uma camada de matiz saturação e diminuir a saturação para o menos 100. E aí eu vou ver a foto preto e branco e eu consigo ver se a luminosidade das duas fotos está batendo. Eu vejo que a foto da Tutti tem mais contraste que a foto do fundo. Então eu venho na foto do fundo, crio um ajuste de curvas e tento equilibrar mais, ó. Ó, tá vendo como agora casou mais? Agora casou. Então eu posso dizer que a luminosidade tá ok, tá batendo. Então eu tiro e olha só como tá melhor mesmo. Tá vendo? Mais real, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer com que a luz também bata, né? Case com a foto. E eu vejo que a luz da Tutti está mais branca e mais fria que a do fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na camada, no grupo de recorte, né? E vou criar uma camada de ajuste de curvas. Com as curvas eu vou mexer na foto toda, só que se eu quero mexer só na Tutti eu não preciso recortar tudo de novo. Eu posso vincular a camada de curvas no grupo do recorte. Aí tudo que eu fizer só vai pegar ali, ó. Tá vendo? Aí eu vou escurecer um pouquinho, clarear um pouquinho as sombras. E aí vou baixar um pouquinho do azul para dar um tom mais quente, subir um tom do vermelho. Olha como a curva faz toda a diferença. Parece que ela entrou na foto agora. E aí depois eu faço um ajuste geral, tanto no fundo quanto na pessoa, para fazer com que case perfeitamente, ó. Vou pegar um degradê aqui, laranjinha, e vamos jogar lá em cima. Passa para divisão, vamos colocar uma cor seletiva para trabalhar essa cor. Isso que eu não fiz retoque de pele, não fiz dodge and burn, não fiz nada nessa foto, né? Só o recorte mesmo. E aí, para tirar um pouco desse peso, eu vou tentar criar um degradê, vamos ver se vai ficar legal. De baixo para cima, assim, bem suave. Passa ele para divisão
e baixa a opacidade. Ó. E aí, para dar um acabamento, Ctrl Shift Alt E, eu vou juntar todas as camadas numa camada nova. Então eu não perco toda a edição que eu fiz. Ctrl Shift Alt E. É todos os botões que tem no canto do teclado aqui e o E. E aí abre essa foto no Camera Raw, filtro do Camera Raw. E aqui eu vou fazer uma revelação novamente na foto finalizada. Então eu venho no calibração da câmera. Vamos ver tonalização dividida, eu acho que vai ficar legal aqui nessa foto. Aqui. Vou baixar um pouquinho do preto, para dar um contraste. E olha como a foto agora conversa, né? Beleza. É isso aí. Tá ok. Ó, antes, depois. Antes, depois. Show de bola, né, galera? Olha só. Antes, depois. E aí, dá pra dizer que essa foto não era externa? Mas de resto, é isso aí. Ó, limpeza do fundo primeiro. Todas as etapas.